Louvamos a Deus por sua vida, os amados irmãos na casa do nosso Deus. Louvamos a Deus pelos irmãos queridos, depois de um dia de trabalho, podendo voltar para casa, estar com a família, rever os queridos, refazer as forças para um novo dia de trabalho que o Senhor haverá de concedê-los amanhã. E louvamos a Deus por esse momento de louvor, de culto, de gratidão ao nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus que nos tem sustentado a cada um de nós. Somos gratos ao nosso maravilhoso Deus, a quem nós chamamos de Pai. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto louvando ao nosso Deus bendito, que merece sim nosso culto, nossa adoração, nosso louvor, entoando o hino de número 136. Hino de número 136. Os irmãos e irmãs presentes, eu os convido para que de pé nós louvemos ao Senhor. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Plena paz terei aqui, só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó meu Jesus. Olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Queridos, vamos falar com esse nosso Deus bendito, Deus soberano, Deus maravilhoso. Convido o nosso amado irmão Júnior que nos conduza a Deus em oração. Santo Deus, amado Pai, somos-te gratos, ó Pai, pela tua provisão, ó Deus. Obrigado. Somos gratos, ó Pai, pelas bênçãos que temos recebido do Senhor, ó Deus. Somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, ó Pai, por tudo aquilo que tem feito, ainda há de fazer, ó Pai. Somos gratos porque Tu és nosso Deus, obrigado, nosso Senhor, nosso Redentor, ó Pai, aquele a quem nós confiamos, aquele que nós deleitamos, ó Pai, as nossas ansiedades, os nossos problemas, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, que nos tem carregado em Teus braços, ó Deus, tem nos sustentado, ó Pai, e temos nos alicerçado no Senhor, ó Deus, que és nossa rocha eterna, ó Pai, onde nós temos essa fé, ó Pai, que é inabalável, ó Pai, que nada nos separará do Teu amor, ó Pai, e que nada nos separe, ó Pai, nem morte, Deus, não é, ó Pai, nem problemas dessa vida, ó Pai, nem as circunstâncias deste mundo, ó Pai, que em nenhum momento, ó Pai, venhamos
deixar de crer no Senhor, Sim, deixar de acreditar que Tu estás no controle de tudo, ó Pai. Amém. No controle das nossas vidas, ó Pai, no controle, ó Pai, deste mundo, ó Pai, criado por Tuas mãos, ó Deus. Estamos gratos ao Senhor por este culto, ó Pai, pelos irmãos que estão assistindo também, ó Pai, pela transmissão, pelas crianças, ó Pai, que estão podendo retornar à Tua casa também, ó Pai. Amém. Que o Senhor Deus esteja, ó Pai, continuando, ó Pai, para que as pessoas possam estar retornando à Tua casa, não é, ó Pai? Amém. Porque é bom estar aqui, ó Pai, louvando ao Senhor Deus, reunidos, né, ó Pai, em comunhão com os irmãos, ó Pai, conversando, ó Pai, falando do Senhor, ó Pai, nos ajudando, ó Pai, nos admoestando, ó Pai, mutuamente, ó Pai. Amém. Deus, e pedimos também neste momento, Pai, perdão, Pai, pelas nossas falhas, ó Pai, muitas vezes pelos nossos pensamentos, ó Pai, acabamos pecando contra o Senhor, ó Pai. Sim. E que se pecarmos, ó Pai, que possamos reconhecer, ó Pai, e confessar ao Senhor Deus, e arrependidos, ó Pai, pedir o perdão, ó Pai. Amém. E somos gratos, Senhor Jesus, por tamanha salvação que tem nos alcançado, por tamanha graça que nos alcançou, ó Pai. E pedimos, ó Pai, por aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas por essa Tua graça salvadora, ó Pai, que o Senhor Deus possa estar resgatando, ó Pai, cifrando essas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, ó Pai, de toda glória, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, te servindo, ó Pai, te adorando, ó Pai. Porque Tu és santo, Tu és Deus, Senhor, Santo dos Santos, ó Pai. Amém. O Rei dos nossos corações, ó Deus. Bendito seja o E Senhor. que em tudo a Tua vontade seja feita, ó Pai. Em tudo o Teu querer venha se cumprir em nossas vidas, ó Pai. Na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Aqui na terra, assim como é aí nos céus. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus queridos, mesmo assentados, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus, o Salmo de número 141. Salmo de número 141. Como nós temos feito por esses dias, né, de restrição de presencial no templo, temos feito a leitura com alguém da congregação, fazendo uso do microfone, e o querido irmão que temos aqui, nos dando apoio técnico hoje, nosso irmão Júnior. Eu vou pedir ao amado irmão para que leia os versos pares, juntamente com os de casa, né, os presenciais, os versos pares. Faremos a leitura de todo o Salmo 141. Leiamos. Senhor, a Ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando Te invoco. Suba a Tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados, penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em Ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Irmãos, esse salmo maravilhoso
E eu chamo a atenção dos queridos esse clamor que o salmista Davi levanta ao Senhor no verso de número 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Que possamos também erguer esse clamor ao nosso Deus, na certeza de que Ele nos ama, Ele é nosso Pai, e Ele é fiel, sim, no cuidado que Ele tem para com cada um de nós. Meus queridos, nós vamos fazermos já a leitura, indo para o nosso texto básico, que é Romanos capítulo 2. Lembrando mais uma vez que nós estamos em estudo bíblico, e tantos irmãos de casa que quiserem mandar alguma pergunta, né, pelo WhatsApp, ou aqui estão os presentes, nós vamos verificar se há qualquer pergunta feita de qualquer um dos irmãos de casa ou aqui mesmo, para que a gente possa respondê-las. E às vezes a sua pergunta enriquece o nosso aprendizado. Às vezes a sua pergunta pode dirimir a dúvida de outra pessoa, que ela diria assim: se eu estivesse lá no templo eu faria essa pergunta. Eu também não entendi tal versículo, eu não sei porque o apóstolo Paulo empregou tal expressão. Então, qualquer dúvida que houver, os irmãos sintam-se à vontade para se expressarem e para perguntarem, manifestando-se tanto os de casa quanto os que aqui estão. Meus queridos, então vamos à leitura no capítulo 2, na última terça-feira. Nós meditamos até o versículo de número 5, né? Chegamos até o versículo 6. Faremos a leitura hoje, repetindo a leitura do verso 1 a 6, de forma introdutória, e nós caminharemos para a nossa meditação até o verso de número 11. Romanos capítulo 2, versos 1 a 11. Vamos proceder da mesma maneira, de forma alternada. Romanos capítulo 2, versos 1 a 11. Leiamos. Ele está fazendo uma conclusão aí, porque no verso 32 ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Verso 2, agora a igreja. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezarás a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro
e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Vamos ler juntos, irmãos, o verso de número 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, te adoramos, porque Tu és o Deus que controla todas as coisas. Como diz o salmista, no céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme lhe apraz. Bendito seja o Senhor por Teu domínio, por Teu governo. Glorificado seja o Teu nome por Tua soberania. Receba, Deus querido, Pai amado, nossa gratidão. Deus único, Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, te adoramos, reconhecendo a Tua grandeza. Tu és o Deus único que merece nosso louvor, nossa gratidão, nossa adoração. Nos quebrantamos diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, suplicamos a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, estando em casa, os Teus filhos aqui na Tua casa. Toma-nos em Tuas mãos, precisamos, carecemos da Tua ajuda, do Teu amparo, da direção do Senhor, em cada passo que nós damos. Precisamos da orientação, da direção do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, na meditação da Tua palavra, para que sejamos enriquecidos, aprendendo da Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu via hoje um vídeo, não sei se já é algo assim muito divulgado, que já é do conhecimento de um número grande de irmãos, mas é como que aquele tipo de pessoa que ele fala às vezes de forma espontânea, né? E às vezes ganha-se dinheiro com isso, como alguns pregadores no Brasil estão entrando por esse lado, né? De divertir o povo, de alegrar o povo, de falar coisas que o povo quer ouvir, de não se indispor com o povo, de agir assim daquela forma que se diz politicamente correta, né? Não se indispõem com os meios de comunicação, mais ou menos dentro dessa linha. E o palestrante dizia, eu não sei se a fala está no meio do seu discurso, e ele diz assim, alguém, de uma forma muito irreverente, de uma forma muito imprudente do ponto de vista da palavra de Deus, alguém pergunta para o Senhor Deus, quanto é para Deus com respeito ao ano? O Senhor Deus diz, meu filho, para mim, a pergunta que é feita é, para o Senhor, quanto dura um segundo? O Senhor Deus diz, meu filho, para mim um segundo pode ser 1000 anos, 1000 anos como um segundo. E a pessoa emenda a pergunta e diz, Senhor, e quanto seria para o Senhor $1 milhão? Meu filho, para mim $1 milhão é como um centavo. E a pessoa emenda e diz, Senhor, então me conceda 1 centavo. E a resposta é, meu filho, espere 1 segundo. Dentro dessa mesma fala, o autor ele diz o seguinte, que não há castigo. O que existe são consequências das nossas escolhas. E ele tece ali alguma argumentação assim agnóstica, totalmente antibíblica, totalmente fora da palavra de Deus. Realmente uma pessoa que de fato teme a Deus, olhando aquele discurso ali, ele pode às vezes se irritar e boicotar a fala daquele homem e partir para alguma outra coisa mais interessante no seu notebook, no seu celular, ou
qualquer outro recurso que ele esteja usando, né, no seu computador, mas esse texto, meus queridos, que nós acabamos de ler, ele trata do assunto que é o mais importante para a nossa vida, para a vida de todo ser humano vivo na face da terra. É o tema que mais deve nos importar. Não há como olhar para esse assunto aqui e a pessoa dizer, e dar de ombros e dizer, isso aí não é comigo. Quando nós olhamos para esse texto aqui, é um texto extremamente solene, muito sério, e a gente recorda que o apóstolo Paulo, ele escreve uma igreja recordando a qual ele não conhecia presencialmente. Ele cita o nome de alguns irmãos que chegaram a Roma. Alguns foram levados na condição de escravos, outros, como Áquila e Priscila, que foram expulsos de lá no ano 49 por Cláudio. E aí, diz alguns historiadores, porque criou-se ali, estava criando muita balbúrdia, muita confusão, e os judeus dizem que era por causa de um tal de Crestos. Na verdade, eram problemas que os judaizantes criavam com os judeus cristãos, com os cristãos convertidos ao Senhor Jesus, e eles criavam tanto tumulto que levou a Cláudio, no ano 49, a expulsar todos os judeus, crentes ou não, da cidade de Roma. A gente lembra que, pouco tempo depois disso, o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, ele fora decapitado no ano 67. Paulo escreve essa epístola, então, se apresentando à igreja ali de Roma, e é uma igreja que a grande maioria dos estudiosos, eles entendem que ela fora criada por irmãos que vieram de Jerusalém depois do Pentecostes. Eram igrejas dos lares, eram igrejas domésticas, não tinha um templo enorme onde se poderia ler Igreja Apostólica Cristã de Roma. Eram igrejas pequenas, igrejas que se reuniam nos lares. A igreja oficial de Roma era uma igreja, como diz, a religiosidade romana já datava de cerca de 3.000 anos. Os sacerdotes ali da crença romana tinham muitos deuses, eles eram quase que funcionários estatais. Esses sacerdotes, eles eram conselheiros do imperador e do senado, como já citamos o caso de Sêneca. E eles aconselhavam, por exemplo, sobre questões de guerra, qual seria a guerra cristã, qual seria a forma, como diz, não seria a forma cristã, mas a forma dentro da visão da religiosidade romana em que se poderia matar, escravizar e fazer a guerra. Não seria uma visão cristã, mas seria aquilo que seria aceitável dentro da religiosidade dos romanos. E eles tinham muitas crenças, adoravam muitos deuses, e havia até a prática mesmo, como há figuras, gravuras, em pegar um boi, na medida que eles iam partindo aquele boi com os 4 cascos voltados para o alto, eles iam fazendo predições proféticas, examinando as entranhas daquele animal, fazia previsões e predições, profetizavam, abrindo e examinando os órgãos e as entranhas daquele animal. Então eram práticas assim que eles adotavam, e o estoicismo predominava, mas era gente que condenava o mal, admitia o mal, mas eles praticavam esses males que eles mesmos condenavam. Eles mesmos tornavam um praticante desses males. Então, irmãos, o verso de número 6, para a gente retomar nossa meditação, ele diz:
que Deus haverá de retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Alguns poderiam dizer, mas Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, se ele não diz lá no capítulo 2, todo o capítulo, principalmente versos 8, 9 e 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e esta fé não vem de vós, é dom de Deus, pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, pela graça sois salvos, não sois salvos pelas obras para que ninguém se envaideça, não sois salvos pelas suas boas obras para que ninguém se glorie. Somos projeto de Deus, criaturas de Deus, e Deus já nos criou para que nós fizéssemos boas obras. Então alguns dizem, ora, a gente encontra Tiago, quase meio irmão do Senhor Jesus, filho de José e Maria, um dos líderes ali da igreja de Jerusalém. Ele diz que a gente é salvo pela caridade. Alguns diriam, então Paulo e Tiago, quase meio irmão do Senhor Jesus, eles estão entrando em contradição? Não, de forma alguma. Eles estão defendendo a mesma verdade, só que em posturas diferentes. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Segundo o seu procedimento. Ele, capítulo 1, 2 e 3, Paulo está falando do homem na condição de pecador, seja ele judeu, seja ele gentio, seja ele romano. Ele nos apresenta a todos nós na condição de pecadores. Todos pecaram, não há um justo sequer, todos nós somos pecadores. Mas quando ele diz que Deus haverá de retribuir no dia do Senhor, no dia da ira, e alguém fala, que dia será esse? Alguns falam, não, Jesus ele vem, ele já veio uma vez, e ele desceu até o terceiro céu, ele não chegou até aqui na terra, mas lá do terceiro céu, ele fez aqui um juízo investigativo, ele voltou lá para o primeiro céu. Agora, dessa outra vez, ele vai voltar, a igreja será arrebatada e reinarão com ele nos céus 1000 anos. Depois desses 1000 anos, ele torna a voltar aqui mais uma terceira vez. Aí ele vem para o juízo final. E aí a Bíblia não nos dá essa ideia. Nós não temos base bíblica para crermos nisso. Que a palavra de Deus nos diz, ela fala do dia da ira, do dia do Senhor, o dia do acerto de contas. E é numa etapa só. A palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, imediatamente em seguida os demais ressuscitarão. E o que vem depois disso é o juízo final e a inauguração do céu e a inauguração do inferno. Alguém fala, mas então para onde vai a alma do ímpio, do iníquo e do perverso, que morre em rebelião contra Deus? Meus queridos, ele vai para o lugar que, como diz, nesse estado intermediário, ele vai apenas uma parte dele, vai só a alma dele, e quem morre para estar com o Senhor Jesus, dormiu com o Senhor Jesus, ele está na presença do Senhor Jesus, mas ele percebe que ele não está completo. Depois do juízo final, aí você completo com um novo corpo, um novo nome. Aí nós vamos habitar um novo céu, a nova Jerusalém, e é essa cidade que nós aguardamos. Portanto, nem inferno, nem céu foram inaugurados na sua totalidade. Inferno e céu serão inaugurados depois do juízo final. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você partir hoje para a eternidade, você vai despedir da sua carcaça,
não haverá mais dores, nem sofrimento, nem angústia, nem aperto na alma. Você vai para a presença do Senhor tomado de alegria, mas esse é o que se chama de estado intermediário até a volta do Senhor Jesus, até o juízo final. Aí sim, o Senhor Jesus dirá a alguns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A outros, o Senhor Jesus dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Você só estará completo com um corpo novo. A palavra de Deus diz: nós mesmos estaremos para sempre com o Senhor. Você só alma, alguns dizem, uma alma só é assombração. Um corpo sem alma é só defunto. Então você completo, ressuscitado, num corpo glorificado, você com um novo nome, para estar na eternidade com o Senhor. E não há linguagem humana, não há forma humana de descrever a beleza, a bondade, os prazeres do céu, a alegria do céu. Não há recurso humano, na linguagem humana, para descrever, mesmo com todo o esforço de João, que num dia só, no chamado Dia do Senhor, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, exilado por causa do Evangelho, num dia só ele recebe toda a revelação de Apocalipse, o Dia do Senhor. Ali ele recebe toda a revelação do Apocalipse, exilado ali por causa do Evangelho na ilha de Patmos. Então, ele retribuirá nesse chamado o dia do Senhor, o dia da ira, o dia do acerto de contas final, o dia em que Deus vai manifestar a sua justa ira, que nós já falamos aqui, é orgue. A ira de Deus é santa. A ira de Deus não é motivada por emoção descontrolada. A ira de Deus não é uma ira destrutiva. A ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa, é uma ira perfeita, para punir aqueles que rejeitaram o presente da vida eterna, oferecido pelo Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que amorosamente pagou o preço, abriu as portas do céu, e nos oferece gratuitamente, pelo seu sangue derramado, a Nova Jerusalém. Como diz, ele entrega a chave, ele entrega a sua passagem de entrada. Ele te oferece de graça um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a alegria, o prazer, e você estará vivendo eternamente na presença do amado Senhor Jesus, com todos os salvos, os redimidos, Enoque, Elias, Moisés, e toda a igreja do Senhor Jesus, para toda a eternidade, conforme diz a palavra. Ali não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem angústia, nem ansiedade. É a alegria completa em que cada dia dentro da eternidade você vai poder conhecer um pouquinho mais do amor de Deus, da graça de Deus, esse amor que é, como Paulo diz, ele é insondável, ele é profundo, ele é largo, ele é imercível, não podemos entender. Depois que você entrar no céu, na glória, você terá toda a eternidade para entender cada dia mais dentro da eternidade esse amor infinito de Deus por você e também por mim. Então, meus queridos, ele diz assim que ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Segundo o seu procedimento. É interessante que o homem ainda hoje tem sim a sua livre agência. Livre agência. Ainda hoje o homem tem a liberdade de pecar, de escolher o pecado que ele mais ama, de escolher. Tem muita gente que, se soubesse quando Jesus viria, talvez deixaria para se converter na última hora. Porque amam o pecado, amam viver no pecado, amam a perversidade, como o apóstolo Paulo diz assim: eles
sabem que Deus condena, mas eles praticam o pecado, eles aprovam o pecado e eles consentem com o pecado na vida dos outros. Então, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. É por esta razão que o Senhor não nos revela quando Ele virá. Por isso a palavra de Deus diz: se o homem soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria a sua casa para que ela não fosse assaltada. Mas a vontade de Deus é que a sua igreja, os seus filhos, os resgatados, lavados no sangue do Cordeiro, estejam vigilantes em todo o tempo, em todo lugar. Porque se marcasse a data da volta de Cristo, talvez algumas gerações se perderiam. Me recordo da nossa querida irmã Sandra, que citou aqui, de certa feita, alguém na cidade onde nós também estivemos responsáveis pela igreja presbiteriana daquela cidade, Paranaíba, e ela contava-nos que visitava uma cabeleireira, uma mulher bonita, jovial, elegante, comunicativa, ia trabalhar toda embelezada, com as mãos, cheia das suas joias, e amava o seu trabalho, enquanto ela estava ali embelezando as mulheres, cuidando do cabelo, da pele, dos cílios e tudo mais. Era um processo demorado. Ela ia dizendo: eu quero ser crente. Eu quero ser crente, e quando eu completar tal idade assim, eu quero comprar uma Bíblia de crente. E eu quero ser uma crente de primeira. Eu quero ir para a igreja, eu serei uma mulher de oração, eu vou jejuar, quando eu for para a igreja eu vou me tornar uma crente, olha lá. Mas ela ainda não tinha tempo para ser crente. Ia trabalhar com as mãos cheias, como diz, aneladas, né? Cheia de anéis, toda embelezada, perfumada. E o seu grande projeto, maravilhoso projeto, era em que, passando mais alguns anos da sua jovialidade, em que depois de adquirir, comprar e, quem sabe, aproveitar algumas coisas da vida, ela correria para os braços do Senhor Jesus. Só que, como há de se prever, a sua vida foi ceifada num acidente e ela não pôde realizar o seu projeto de vida. Por essa razão, meus queridos, o Senhor Jesus também, Ele não determinou a data da sua vinda, porque em não sabendo quando Ele volta, devemos estar vigilantes o tempo todo. É natural que nós observamos que muitos sinais vão se cumprindo, mas há alguns que estão tão desatentos que nem para estes sinais eles observam, nem a isso eles enxergam. Quando a palavra de Deus diz que agora, esses dias em que nós vivemos, nós estamos muito mais próximos da volta do Senhor Jesus do que quando no princípio nós cremos, com absoluta certeza. Mas Paulo diz aí: Ele dará a vida eterna não de gemido, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de pavor, é vida eterna de delícias, de prazer. Eu me lembro do texto em que diz assim: deu-lhes a comer o pão dos anjos, 40 anos no deserto. Alguém fala: mas eu vou chegar no céu, vou continuar comendo maná lá outra vez? Não, você não esteve no deserto 40 anos. Você não conhece o maná ainda. Você não comeu o maná. Mas pode ser dentre 1 milhão de cardápios que teremos lá no céu. Haveremos de comer, haveremos de beber, haveremos de louvar, haveremos de fazer coisas que nos alegram e estaremos para sempre com o Senhor. Então Ele dará a vida eterna, vida de alegria, vida de gozo, aos que, perseverando em fazer o bem, eles não desanimam. A ideia de perseverar não é aquela ideia de alguém que permanece na igreja há algum tempo, de repente ele vai para Umbanda, para Quimbanda, para o Candomblé,
e ele volta para o paganismo, porque é gente que, na verdade, nunca experimentou o novo nascimento, não se converteu de verdade. Infelizmente, para a confusão de alguns que frequentaram a igreja evangélica, se assentaram em bancos, como diz, experimentaram algumas bênçãos de Deus, desfrutaram da boa convivência de comunhão com o povo de Deus, se alongaram, se afastaram, e infelizmente, hoje estão longe da presença do Senhor. Então a promessa é para aqueles que perseveram em fazer o bem, e eles procuram glória, honra e incorruptibilidade. Meus queridos, quando a gente fala de glória, a gente sempre lembra, glorificamos a Deus quando o mundo vê Cristo na sua fala, quando eles percebem o amor de Cristo no seu abraço, quando eles percebem o amor de Cristo no seu conselho, na sua boa palavra, na sua boa admoestação. A igreja é a agência do Senhor Jesus para mostrar tudo isso. Então, esse procura glorificar a Deus, procura glória, ele procura a honra e ele procura também a incorruptibilidade, para viver de forma irrepreensível, que não cause escândalos ao Senhor Jesus. Então ele ouvirá do Senhor Jesus essa fala: vinde bendito do meu Pai, entra na posse do reino, entra aí na Nova Jerusalém, seus pecados já foram pagos lá na cruz, você foi lavado no sangue do Cordeiro. Agora alguém fala, mas se eu não fizer muita caridade, eu entro lá no céu? Meus queridos, a caridade, a boa obra, quando Tiago diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Mostra a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, a fé no Senhor Jesus, ela nos torna sensíveis. Nenhum serva de Deus, alguém faminto, com os olhos, como diz, amortecidos de fome, com um rosto, como diz, carquético, magérrimo, vai bater ali ou chamar no interfone, e a pessoa percebe a fraqueza de alguém que está uma semana sem comer. Nenhum servo de Deus vai dizer, olha, Deus te abençoe, vai em paz. Servo de Deus, nascido de novo, habitado pelo Espírito de Deus, ele vai entrar e vai providenciar, nem que seja um pão com manteiga, nem que seja um pacotinho de bolacha. Ele não vai permitir que aquele que bateu a sua porta faminto, sedento, vá cambaleante de fome, perambulando pela rua. O servo de Deus, ele é sensível, ele ama, ele abençoa. Por isso é que Tiago pergunta, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Não são as obras que nos salvam, mas o salvo, ele pratica a boa obra por amor, sensibilizado pelo Espírito de Deus que habita nele. Então, o servo de Deus, ele procura glória, honra, incorruptibilidade, mas Deus vai recompensar também os outros. Alguém diz, mas ira, indignação aos facciosos e que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ira santa, ira justa. Meus queridos, há tanta coisa que acontece na terra que nós não entendemos. Eu me lembro de estar indo para uma casa onde o rapaz, filho de uma família piedosa, pessoas amáveis, queridas, ele faleceu a quase 2.000 quilômetros de casa, lá em Ananindeua, no Pará. E o caminhão bateu e daquele rapaz forte, jovial, só sobraram alguns pequenos carvões de ossos.
caminhão queimou desde 5 da manhã até por volta das 10 horas da manhã. Até o asfalto onde ficou aquele caminhão queimou. E ali no painel do carro ficou onde ele bateu a cabeça, amassado, e a mancha do sangue que o fogo queimou. E ali foram recolher o corpo, encontraram um pequeno carvãozinho côncavo da sua caixa craniana. Sobraram algumas pequenas pontas de costelas carvoadas. Foi o que sobrou. E eu me dirigi àquela casa quando chegou ali dentro de uma urna com algo para fazer peso, apenas aqueles pequeninos pedaços de ossos. Apenas eu sabia do que havia ali dentro. Pai, mãe, avós não sabiam. Colocaram ali dentro um grande pedaço de bananeira, cercada de serragem, e ali estava lacrado e não se podia abrir. E ali sepultaram, como diz, o que sobrou, pouquíssima coisa. A gente tem tantas perguntas a fazer, há muita coisa que nós não entendemos. Senhor, como? Senhor, por quê? Às vezes nós não entendemos o que acontece conosco. A pessoa pergunta, Senhor, por que logo eu? Senhor, eu não mereço. Às vezes nós não entendemos o que acontece na vida do outro, e nós nem sempre temos uma resposta fácil para isso. Mas no dia do Senhor, no dia da ira, nós vamos ter respostas para tudo isso. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus faz com que todas as coisas conspirem a favor daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ira e indignação estão reservadas para esses facciosos, arrogantes, orgulhosos, esses que pensam apenas em si mesmos. Eles não têm a menor intenção de servir, de obedecer ao Senhor. Eles são egoístas. Egoístas. E alguém diz, mas então se Deus faz isso, Deus não é amor? Deus vai pegar uma criatura dele e vai botar para queimar eternamente no inferno? Então Deus não pode ser chamado de um Deus de amor. Meus queridos, nós recordamos que o Senhor Jesus oferece o presente da vida eterna. Ele chora quando o povo rejeita. Desde o Antigo Testamento, doía no coração de Deus. E o Senhor Deus dizia, por que haverias de morrer, ó Israel? Por que haverias de rejeitar? Então, ele estende, o Senhor diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contumaz. Por que haverias de rejeitar? Por isso é que o Senhor Jesus diz, quantas vezes eu quis reuni-los, como a galinha que ajunta os seus filhotes debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Então eles rejeitaram o presente vindo das mãos do grande Deus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Uma grande afronta. E qual o presente que eles rejeitam? Eles rejeitam o presente da vida eterna, rejeitam o presente do céu, da Nova Jerusalém. Isso é o que eles deixaram de ganhar. Por isso, meus queridos, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tribulação e angústia. Angústia é um sentimento terrível. Às vezes a pessoa está angustiada, ela não dorme direito, o coração fica palpitando, ela tem medo do futuro, tem medo do presente, ela não tem paz, e o coração fica palpitando, ela tem uma sensação horrível de angústia. O inferno será um lugar de angústia perene. Eu tive um sonho muito estranho essa noite, eu não sei qual a razão, o porquê, não entendo porque sonhei, não sei no que eu andei pensando para poder sonhar, mas uma parte do sonho interessante era que dizia assim,
que o diabo é criatura de Deus. E Deus não se agrada que nós falemos do diabo aquilo que ele de fato não faz. De fato, há muita coisa que o homem quer culpar o diabo, que a culpa é do homem, pela bestialidade do homem, pela própria maldade que ele tem no coração, quando ele é 100% culpado do que ele faz. Aqui o texto diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer um que faz o mal. Então sempre começa pelo judeu. Ao judeu foi entregue primeiro a revelação, ao judeu foi feito o convite para a festa das bodas do filho do rei, ao judeu é estendida a mão para a salvação. É como aquele pai que o filho vinha ainda longe, mas o pai o avista primeiro, é o pai que corre para encontrá-lo. É o pai que toma a iniciativa de resgatar o filho que volta cheirando a pocilga. Então diz o texto: a ira santa de Deus está revelada para esse dia. Será em quantas etapas? Quem será julgado primeiro? Primeiro os judeus, 1000 anos depois os gentios? Não, a Bíblia não nos dá nenhum fundamento para crermos nisso. A igreja será arrebatada, vai para o céu, depois passa 1000 anos, ela volta aqui, aí ressuscita os perversos, aí vai ter o juízo final. Não, a Bíblia não nos dá nenhum fundamento para crermos na volta do Senhor Jesus em 2 etapas, uma primeira ressurreição, uma segunda, aí Jesus volta na terra mais uma segunda vez, uma terceira vez. Não temos base bíblica para crermos nisso. O julgamento é um só. Por isso é que é dito, é o dia do Senhor, é o dia da ira, o dia do juízo final. É um dia só. Todos ressuscitarão, desde Adão até o último que chegou ao fundo da cova, será trazido de volta à vida para o julgamento. É um dia só. Alguém fala, mas esse dia vai ser um dia contado no relógio que vai durar muito tempo, né? Cada um será julgado conforme o bem ou mal que tiver feito. Serão quantos bilhões de pessoas? Chegaremos a trilhões? Um mundão aí com 6.000 anos de história, desde Adão até hoje. Cada um será julgado. Livros foram abertos, livros e mais livros. E esse dia é o dia da ira, o dia do justo juízo, em que o próprio Senhor Jesus, que agora atua como advogado, ele virá como juiz. Hoje é o tempo em que ele ainda atua como advogado. Então não será mais tempo da pessoa chegar, Senhor Jesus, que bom que o Senhor está voltando, eu tenho que apresentar ao Senhor a minha causa. Jesus diz, filho, eu estou voltando agora como juiz, olha o meu trono, eu vou te julgar. Não dá mais tempo de conversão, não é mais tempo de mudar de vida. Senhor, eu fiz o mal a vida inteira, mas eu estou morrendo, só falta 15 minutos, estou aqui na UTI, vão desligar os aparelhos, eu queria me arrepender aqui. Não dá tempo, você perde a consciência, morre indo para o inferno. Às vezes a pessoa está ali internado, vendo a parentela que há 10 anos não via, vendo um por um chegando ali perto do leito, e diz, estou morrendo. Está assim, e nem dá tempo de você se arrepender. Então é o dia da ira, é o dia do juízo. Esse é o dia mais importante para a minha vida e para a sua vida. Nesse dia não é seu pai, não é sua avó, não é seu tio, não é sua mãe, não é seu filho, é você comparecendo diante do tribunal. Se o Senhor Jesus atuou como seu advogado, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, chegando aí ao final, no versículo 11 que nós lemos, então o julgamento começa pela casa de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então o juízo de Deus vem primeiro sobre o judeu e depois sobre a alma de qualquer um que faz o mal. Judeu primeiro e também ao grego. É interessante que quando fala sobre a ideia do não judeu, né? É aquele que falava aquela língua lá que não se podia entender.
Glória, porém, e honra e paz virá sobre aquele que faz o bem. Ele faz o bem porque ele nasceu de novo. Ele faz o bem porque ele é habitado pelo Espírito de Deus. Ele faz o bem porque ele nasceu de novo e ele tem novos valores. Então, o judeu cristão, o judeu convertido, o grego convertido, o gentio convertido, então, esses na Nova Jerusalém. Então, glória, honra. Haveremos de ter o corpo glorificado, corpo como o de Cristo. Paz sem fim. Paz maravilhosa. E não há, de fato, linguagem humana para descrever a beleza, as delícias desta Nova Jerusalém, desta nova terra, onde não haverá mais limite, divisão entre céu e terra, pois o Senhor Deus diz: eu mesmo habitarei com eles, eles serão meu povo e eu lhes serei Deus. Isso tudo na Nova Jerusalém, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, Deus não tem neto, ele só tem filhos. E aquele que apenas conhece a palavra de Deus, aquele que condena o pecado na vida do outro, e ele mesmo não cumpre, isso de nada adiantará, isso vai complicar a situação. Porque é isso que o Senhor Jesus diz: a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Alguns dizem: mas coitado, né? E aqueles lá que nunca ouviram, um missionário nunca foi lá pregar o evangelho para ele, nunca ouviu nem pelo rádio, nem pela televisão, nunca foi ninguém pregar o evangelho para ele, ele vai para o inferno. Irmãos, ele vai porque ele é pecador, ele vai porque ele é rebelde contra Deus, e em ouvindo o evangelho e rejeitando, ele complica a situação dele. Mas não há um justo sequer. Agora, aqueles que ouvem o evangelho e rejeitam, aí sim merecem uma condenação, como diz, mas Deus não é injusto, ele é absolutamente perfeito no pensar e no agir. O homem é pecador desde o nascimento, tem uma natureza pecaminosa, e todos nós carecemos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Portanto, no dia do juízo final, se fosse para comparecer diante do trono do Senhor Jesus, ali no tribunal do dia final, do dia do juízo, se o Senhor Jesus te perguntasse: por que eu devo te absorver? Por que eu devo te mandar você entrar naquele portão ali da Nova Jerusalém? Nunca diga: Senhor, é porque eu fiz a tua vontade na terra. O Senhor viu. Senhor, é porque eu jejuei muito. Senhor, o Senhor deve me aceitar na Nova Jerusalém? É porque eu fui uma pessoa muito sofrida. O Senhor viu quanto eu sofri. O Senhor deve me deixar entrar no novo céu e na nova terra, porque eu fui um bom filho, um bom empregado, fui um vizinho serviçal, fiz o bem a todo mundo. Não é nada disso que te dá direito a entrar no céu. Seu argumento é: Senhor, eu devo entrar aí porque eu fui lavado no teu sangue, e o sangue do Senhor me purifica de todo pecado. Só por isso eu posso entrar aí no céu. Meu filho, então entra na posse do reino. Você já foi justificado. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que sejamos gratos a Deus e possamos dizer, né, Maranata, quem sabe esse dia esteja mais próximo e ele possa, de fato, não nos apanhar de surpresa, não seja dia para que ninguém queira se esconder debaixo da cama, não seja dia para que ninguém queira que a terra abra e o engula, mas seja dia de alegria e de gozo na presença do Senhor. Vamos entoar o hino 180. Amor fraternal. Esse hino, por si só, já é um maravilhoso sermão.
Jesus, pastor amado, louvamos-te hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A fé nos une no só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, pastor amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Eu quero convidar a nossa amada irmã Beatriz para que venha à frente e nos conduza a Deus em oração, encerrando assim o nosso estudo bíblico, o nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, gratos, ó Deus, pela Sua graça, ó Pai, Obrigado. Pela Sua misericórdia, ó Deus, pelo Teu amor para com as nossas vidas, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela palavra ouvida, que ela possa fazer moradas nos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos praticar a Tua palavra, ó Deus, Amém. em nome de Jesus. Esteja com cada irmão, ó Deus, que aqui se encontra, Sim, Senhor. com aqueles, ó Pai, que não se encontram também, ó Pai. Nos abençoe e nos guarde, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias mais uma vez. Amém. Nos perdoe, ó Pai, Perdoa-nos, ó Pai. as nossas Em nome de fraquezas, Jesus, ó tem Deus, as misericórdia. nossas falhas, ó Deus, porque nós Oh, dependemos do Senhor, ó Pai. Dependemos Tenha misericórdia, ó cada Pai, dia, das Senhor. nossas vidas. Tem misericórdia. Essa oração, ó Pai, que eu te faço, grata por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, assim nós encerramos o nosso culto.